Boa tarde a todos, obrigado pela pontualidade, vamos tentar não nos atrasar muito. Muito obrigado por estarem presentes nesta sessão plenária, cujo tema é investimentos estratégicos futuros. Antes da apresentação, não vou roubar muito tempo, compete-me gerir e não ser o pior. Gostava só de agradecer o amável convite para moderar esta sessão ao professor Carlos Coelho, à Comissão Diretiva, à Comissão Organizadora e à Comissão Científica, e desejando os maiores sucessos para o evento. E estou certo, como referiu o engenheiro campeão da moto há bocado, quando saímos daqui vamos com o sentimento que foi um bocado bem passado, é o que nos interessa. Antes da apresentação, enfim, já nas apresentações, o meu nome é José Vieira da Costa, eu sou engenheiro civil do ramo de hidráulica, fui assistente do técnico durante 8 anos, tenho tido a honra de ser docente de eminentes figuras, grande parte dos quais aqui presentes, mas não segui a carreira académica, fiz toda a minha vida profissional no setor privado, na área da consultoria, também no domínio da hidráulica e dos recursos hídricos. Tive a honra de ser presidente da APRH no biênio 2006-2007 e foi de facto, enfim, foi um período que guardo gratas recordações, não só da componente técnica e científica, que é o objetivo primeiro da associação, mas também o relacionamento com todas as pessoas, fazem-se muitos amigos e reforçam-se os laços com os antigos. E há quem diga que melhor que fazer novos amigos é conservar os velhos, não é? E isso foi possível através da APRH. Portanto, tive essa honra e eu diria também atrevimento de ter sido presidente do Conselho da Comissão Diretiva durante esse biênio. Estes eventos são sempre uma oportunidade, como digo, não só da componente técnico-científica, mas também do fortalecimento dos laços e do relacionamento que se consegue enfim, ao longo da vivência com a APRH, em particular neste tipo de eventos. E, além dos agradecimentos já fiz, há um agradecimento que eu não queria deixar de aproveitar a oportunidade, que é ao secretariado da APRH. Eu julgo que todos os presidentes da Comissão Diretiva sabem a tranquilidade, o descanso que dá a ter aquela equipa da Ana Estevão, a Conceição, o André, que nos dão uma segurança e são o garante digamos, não só do dia-a-dia da atividade da associação, e em particularmente na organização destes eventos. Que quando chegamos aqui, eu não sei, o professor deve ter a mesma ideia, Jesus, uma coisa destas, e ele, aquilo está tudo organizado, tudo tranquilo, tudo na data certa. Pronto, para não roubar mais tempo, passaria então à apresentação dos participantes, a quem desde já também agradeço, em nome do professor Carlos Coelho. A keynote speaker é a engenheira Patrícia Urigo, que é coordenadora da área de transição climática na estrutura da missão Recuperar Portugal, é engenheira do ambiente pela Universidade Nova de Lisboa e tem mestrado em engenharia de sistemas ambientais. O Dr. Humberto Rosa não vai estar presente, vai fazer a apresentação através de um vídeo, que eu já sei que respeitou o tempo. Ele está em Bruxelas e por isso não veio. Ele é diretor para a biodiversidade na Direção-Geral do Ambiente da Comissão Europeia, desde novembro de 2015. Em janeiro de 2012 já tinha sido diretor para a adaptação e tecnologia de baixo carbono da Direção-Geral da Ação Climática também da União Europeia. É doutorado em Biologia Evolutiva e licenciado em Biologia para a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. E foi secretário de Estado do Ambiente entre março de 2005 e junho de 2011. E anteriormente, entre 95 e 2002, foi assessor para os assuntos do ambiente junto do gabinete do primeiro-ministro. O engenheiro Hugo Costa é licenciado em Agronomia, na especialidade de Economia Agrária, pelo ISA,
Tirou pós-graduação em Estudos Europeus, dominante económica. É diretor de Serviços de Programação e Políticas do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral do Ministério da Agricultura e Alimentação. É membro da equipa da Presidência Portuguesa sobre a reforma da PAC, que foi acordada em 2021, e tem como referido também a elaboração do projeto de estratégia da PAC, o PEPAC, e a participação na sua negociação na Comissão Europeia. Um currículo simpático também. O engenheiro Rocha Afonso, enfim, tenho o gosto de conhecer talvez mais para nós, não é? Há muitos anos. É licenciado em Engenharia Civil, pelo técnico, desde 76, mesmo assim já foi depois de mim. Somos antigos. E tem uma carreira, enfim, na área da hidráulica, dos recursos hídricos, barragens, etc. Foi chefe de divisão de estudos e projetos, foi diretor de serviços, projetos e obras, tudo isto na altura ainda no INAG, que antecedeu a APA. Foi vice-presidente do Instituto da Água, também ainda na altura, e entre 2013 e 2020 foi chefe do Gabinete de Segurança de Barragens. Também já foi em 2001 foi vice-presidente da APRH, também é um histórico da APRH. Secretário-geral até 2021 da Comissão Nacional Portuguesa de Grandes Barragens e presidente do Clube de Comitês Europeus do ICOLD entre 2002 e 2003. E mais coisas, mas eu julgo que isto já resume a atividade e a experiência e o currículo do Engenheiro Rocha Afonso. Para tentar realmente então andarmos com isto, vou dar a palavra à engenheira Patrícia Corigo como keynote speaker da nossa sessão. Ora, boa tarde a todos. O meu nome é Patrícia Corigo, estou na estrutura de missão Recuperar Portugal como coordenadora da dimensão de transição climática. Quero agradecer em primeiro lugar à comissão organizadora deste congresso da água. É um prazer estar aqui a representar a estrutura de missão Recuperar Portugal. Saudar os participantes nesta mesa redonda e enviar daqui uma saudação especial ao professor Humberto Rosa, com quem tive o prazer de trabalhar aqui há uns bons anos. Bom, o objetivo desta minha intervenção é fornecer uma visão geral sobre a abordagem do PRR à problemática da gestão da água, no contexto global e no contexto nacional. É assustador, de facto, ver o currículo dos meus parceiros de mesa e por isso quero desde já deixar aqui claro que não sou especialista em água, não é essa a pretensão, portanto perdoem-me qualquer lapso que possa cometer ao nível desse tema tão técnico e ao mesmo tempo tão interessante. Em primeiro lugar, dar aqui uma visão geral do PRR, não diria numa casca de nós, mas numa gota d'água. O PRR é um programa sustentado num mecanismo de recuperação e resiliência que vai beber os fundos do Next Generation EU, criado na União Europeia com o objetivo de promover a resiliência das economias europeias, a sua sustentabilidade, o seu caminho para as transições gêmeas, a digital, a climática, e a Portugal foi alocada um montante, uma dotação de 16,6 mil milhões de euros, que se reparte em cerca de 84% em subvenções e a restante parcela em empréstimos. Recentemente foi adicionado a este montante 1,6 mil milhões de euros adicionais, que vão ser também alocados em investimentos para o país e também 0,7 mil milhões de euros
que serão alocados a investimentos na área do REPowerEU, portanto da transição energética. Nós no PRR temos, portanto, a estrutura de missão, no fundo, é responsável pelo acompanhamento da execução. A execução é assegurada por um enorme conjunto de entidades beneficiárias diretas, intermediárias, e cabe-lhes cumprir 341 marcos e metas, e é através desse cumprimento que se mede a execução do PRR. Nós temos, no fundo, um conjunto de investimentos agrupados em várias componentes, por sua vez, 3 dimensões: a dimensão resiliência, a dimensão transição climática e a transição digital. E a distribuição dos vários investimentos dentro destas investimentos e reformas dentro destas dimensões. Ao todo temos 115 medidas que se distribuem entre 83 investimentos, ou seja, com montante alocado de financiamento, e as 32 reformas que acompanham esses investimentos. Muito rapidamente também o ponto de situação da execução. Fala-se muito da execução do PRR. O PRR é um instrumento financeiro diferente do PT 2020 ou dos outros fundos estruturais, portanto aqui a execução é de facto muito focada nos marcos e nas metas, e a esse nível nós já estamos com uma percentagem de 17%, tendo sido até agora cumpridos 58 marcos e metas. Há aqui qualquer problema com... Bom, não sei se me poderia ajudar, só porque está aqui esta... Peço desculpa. Ficou aí esse painelzinho. Não. Já está. Pronto. Agora já está. Está ótimo. Pronto, focando-me então, feita esta pequena introdução, vou-me focar então no tema deste congresso, e aqui é apenas um pequeno enquadramento. Todos nós já sabemos o quão essencial é a água, de facto é um bem comum, verdadeiramente comum, é essencial para a sobrevivência de todas as formas de vida, para a manutenção dos ecossistemas, para a preservação da biodiversidade, é também crucial para a segurança alimentar, para a saúde pública. É de facto estratégica também para o desenvolvimento económico, desde a agricultura, indústria, turismo, para a produção de energia. Como recurso, é também de uma enorme importância geopolítica, para além de a ligação às alterações climáticas, é um elemento que verdadeiramente contribui para o sequestro de carbono da atmosfera e também regula o clima global. O uso global de água doce é um dos 9 limites planetários, portanto isto, digamos, torna aqui este tema ainda mais premente. O planeta depende de uma gestão eficiente deste recurso, e até agora o problema da escassez hídrica, até no fundo associada também à questão das alterações climáticas, afeta mais de 40% da população e tende a aumentar, tende a agravar-se, e portanto quer a poluição, quer a escassez, conduzem à perda de habitats, à diminuição da disponibilidade de alimentos e também à redução da diversidade biológica. Este congresso realiza-se na véspera de uma importantíssima conferência mundial, a Conferência das Nações Unidas para a Água. A agenda de ação para a água identifica aqui a premência no ataque, vá lá, entre aspas, ao cumprimento do Objetivo 6, que visa garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos, e identifica 5 aceleradores, e entre eles o financiamento, e portanto será aqui o mote para esta apresentação, o financiamento da gestão deste recurso. Portugal tem de facto aqui também um problema estrutural de seca hidrológica, com tendência a agravamento, assim indicam, digamos, os estudos. Foi desta base, conhecendo esta situação, que a componente água foi incluída no plano de recuperação e resiliência, sendo que foi tida em consideração que existem, e digamos, sendo os fundos limitados, houve aqui necessidade de fazer uma priorização no território e dar uma atenção especial a regiões particularmente afetadas, como o Algarve, que padece de secas
prolongadas, o Alentejo, que vai alternando a escassez hídrica com períodos de grande precipitação, neste caso, e a Madeira, portanto, com uma assimetria entre as regiões sul e norte, há uma assimetria de facto de recursos hídricos e um desequilíbrio entre a oferta e a procura. Nesta base, a visão do PRR para o financiamento da água, no fundo tem aqui, alicerça-se aqui em 3 princípios, em 3 ideias: o alinhamento com os instrumentos de política pública. Já está outra vez, isto deve ser qualquer coisa que eu faço, mas não tem, penso, medo para baixo, ou para cima. Isto aparece-me aqui. Se calhar mais vale fazer aqui, não? Pronto, mas... Ok. Certo. Portanto, o PRR, e já estávamos aqui no outro slide. Não estou, agora não, deixou de funcionar. Do PowerPoint. Tá, certo. É melhor com o rato, então. Esta tecnologia não está a ajudar. Portanto, o alinhamento com os instrumentos de política pública e com o regulamento do mecanismo de recuperação e resiliência e com o princípio do DNSH, a priorização dos territórios com maiores problemas de escassez ou com assimetria de recursos hídricos, Algarve, Alentejo e Região Autónoma da Madeira, como já disse, a estratégia integrada e focada no nexus água e energia para mitigar a questão da escassez hídrica e assegurar a resiliência e a coesão territorial, e portanto há aqui uma intervenção, há investimentos, quer do lado da procura e da própria gestão do recurso. Do lado da procura temos investimentos em monitorização, em pontos de monitorização, piezómetros, contadores com telemetria. Temos também investimentos que visam a redução de perdas na rede e o aproveitamento, a reutilização de águas residuais, para além de uma intervenção ao nível dos próprios setores da economia, eficiência no consumo, quer ao nível dos edifícios, quer ao nível dos setores produtivos. Depois, do lado da oferta, temos investimentos em novas origens da água, em constituição de maior disponibilidade de reservas estratégicas e também no aproveitamento da água do mar, designadamente através do investimento numa desalinizadora. E entrando aqui um bocadinho mais nos investimentos, temos então o Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve, com uma alocação de 200 milhões de euros, e aqui temos várias entidades envolvidas: a Agência Portuguesa do Ambiente, responsável por um investimento que visa a instalação de pontos de monitorização. Portanto, estamos a falar de piezómetros, pontos de monitorização de águas subterrâneas, instalação de contadores com telemetria. Temos também um investimento na área da redução de perdas e aumento da eficiência no setor da agricultura. Este investimento gerido ou implementado pelo Fundo Ambiental, com o lançamento de vários avisos, que está neste momento um aviso encerrado e um aviso em preparação. Temos também aqui um investimento na reabilitação de redes em baixa, instalação também de pontos de monitorização, contadores e implementação de zonas de pressão controlada para redução das perdas no setor urbano. Aproveitamento de águas residuais, reutilização de águas residuais, portanto aqui projetos de afinação deste recurso em 4 hectares do Algarve para podermos aproveitar também essas águas. E depois nos sistemas de abastecimento em alta temos um aumento, de facto, aqui várias intervenções ao nível da adução, ao nível da tomada de água no Guadiana, no sentido de se reforçar aqui também a própria disponibilidade hídrica a partir destas pontos de captação e reforçar aqui as novas origens de água, para além da desalinização da água do mar, também uma central a construir no Algarve. Na região autónoma da Madeira temos um plano com algumas semelhanças também, com intervenções semelhantes,
também financiado pelo PRR. Ainda ao nível da gestão hídrica, temos o aproveitamento hidráulico de fins múltiplos do Crato, que tem aqui um objetivo forte também de coesão territorial e desenvolvimento daquela região tão afetada pela desertificação, no fundo, falta de pessoas naquela região. O PRR aqui financia um projeto de ampliação das reservas estratégicas de água e que também vai permitir uma gestão mais eficiente dos recursos hídricos, para além de esta estratégia sempre complementada com o nexo água-energia, produção de energia a partir de fontes renováveis, ou seja, aqui será a produção de energia a partir de painéis fotovoltaicos, prevê-se a instalação de 150 megawatts de energia produzida junto da barragem que vai ser construída nesta zona e, obviamente, atrair também, então, emprego e habitantes para uma zona que está bastante desfavorecida, sendo que, neste caso, é importante também dizer que este empreendimento está a ser muitíssimo escrutinado e acompanhado de uma forma muito próxima por parte também da Comissão Europeia, porque, de facto, todos os projetos do PRR são projetos que realmente têm na base o princípio do no significant harm, ou seja, não prejudicar os objetivos ambientais e, portanto, aqui os critérios são muito rigorosos por forma a garantir que o projeto tem o mínimo de impactos ambientais possível. Um panorama das metas associadas a estes projetos, portanto, temos aqui um conjunto de metas bastante exigentes, muito concentradas em 25 e em 26. Recentemente cumprimos uma primeira meta e agora as próximas metas estarão mais lá para a frente, mas o trabalho tem que estar a ser feito agora. Muito rapidamente, temos também aqui, do ponto de vista dos edifícios, a água também está presente, ou seja, o PRR tem uma forte componente de renovação energética de edifícios, mas a água anda sempre aqui e também tendo em conta o nexos de mãos dadas com a energia e, portanto, nestes programas do PRR foi sempre considerada a possibilidade dos candidatos poderem submeter candidaturas na área da eficiência hídrica, quer ao nível da substituição de dispositivos, portanto, por outros mais eficientes, quer também ao nível dos sistemas inteligentes de consumo de água. Aqui temos investimentos direcionados para os vários tipos de edifícios, desde residenciais, administração pública central e também de serviços. Em todos os casos temos projetos que candidataram também a eficiência hídrica. Ao nível da descarbonização da economia, ao nível da indústria, também no investimento dedicado à descarbonização da indústria, também está prevista a possibilidade de financiamento a intervenções para reduzir o consumo, quer de energia, quer de outros recursos, incluindo a água. E aqui também temos um grande número de candidaturas, nem todas elas terão, obviamente, incidência na eficiência hídrica, mas muitas certamente terão. Temos também outros investimentos ao nível da inovação, quer alargados, no fundo, aos vários setores da economia, quer focados na agricultura. Destaco a agenda de investigação e inovação para a sustentabilidade da agricultura, alimentação e agroindústria, que é um investimento implementado pelo IFAP e que tem aqui, no fundo, apoia projetos na área da agricultura sustentável, na área da adaptação às alterações climáticas e no âmbito da agenda da agricultura circular. E muito finalmente, temos também aqui o Nexus mais uma vez presente. Sabemos que para a produção, para a aposta no hidrogénio, temos a necessidade de muita água, digamos que a água, o uso sustentável dos recursos hídricos está previsto no aviso, ou nos avisos lançados nesta área, como um requisito de elegibilidade dos próprios avisos, e o apoio também é bonificado para projetos que façam uma reutilização da água tratada de etar, ou de águas pluviais, ou utilizem água do mar, entre outras soluções de eficiência no uso da água. Aqui o setor da água também pode estar muito envolvido, quer como fonte, no fundo, fonte de matérias-primas, biogás, e também de água residual para a própria produção de hidrogénio.
E o último slide, talvez já me esteja a alongar um pouco, os desafios. Portanto, o PRR, de facto, como eu comecei por dizer, é um instrumento novo, requer uma aprendizagem contínua, diária. As regras são diferentes das regras conhecidas dos fundos europeus, são realmente novos desafios. A conjuntura económica mundial, com inflação, com limitações de mercado, tem sido aqui mais um fator de desafio, e temos que dar resposta, porque temos um prazo muito curto, até 2026, para cumprir todos estes investimentos. Dependemos muito das competências verdes, quer em energia, quer em água, quer em circularidade. Há muita necessidade dessas competências. Em termos de oportunidades, o financiamento para o setor da água, no fundo, enfim, perspectiva-se aqui mais apoio para edifícios sustentáveis, mais apoio, digamos, direcionado para investimentos em biogás e também hidrogénio, e portanto daí a ligação com o setor da água e com o setor do tratamento de águas residuais. Mais apoio para agendas mobilizadoras, mobilizar empresas e sistema científico e tecnológico, porque não em torno também das questões da água, e oportunidade de trabalho em rede e colaborativo. O PRR não se faz sem isso, sem esse foco, e a necessidade de aqui um foco em marcos e metas, que nos obriga a trabalhar com muita agilidade, com muita eficiência, e traz-nos aqui formas de trabalhar novas. Enfim, a visão presente e esperemos que futura é realmente uma transição climática cada vez mais focada no nexo água-energia, continuar a apostar nos edifícios sustentáveis, na economia circular e começar cada vez mais a transitar de uma eficiência para uma suficiência hídrica. São as ideias que queria deixar. Próximos avisos do PRR no nosso site, podem consultar. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado pela apresentação super clara, super respeitadora dos tempos. E vou agora, portanto, vamos dar a palavra, quer dizer, vamos pedir ao André para dar a palavra ao doutor Humberto Rosa, como digo, está em Bruxelas e, portanto, a apresentação vai ser feita através de um vídeo. Não lhe vou pedir a ele para ser rápido, acho que vale a pena. Mas, tanto quanto sabemos, ele respeitou bem o prazo dos 10 minutos. E, portanto, agora é o André aos comandos. Agradecer à PRH por me ter convidado a dirigir-vos umas palavras neste Congresso da Água, com o lema Viver com a Água. Sou diretor para a biodiversidade, estou numa sessão sobre investimentos estratégicos futuros e não estranharão que vá relacionar o tema biodiversidade com o tema água num sentido de investimentos. E realmente estamos num momento oportuno, porque desde logo a água continua muito alta na agenda. Ainda esta semana que entra, em Nova Iorque, haverá uma conferência das Nações Unidas para a água, mas o nexo entre água e biodiversidade e, na realidade, água, biodiversidade, clima, está em alta, em crescendo. Desde logo há uma percepção global cada vez maior de que há uma crise ambiental geral, que não é só as alterações climáticas, nem só a perda de biodiversidade, nem só a poluição, mas este sentido de que há uma verdadeira crise de insustentabilidade global. E é interessante verificar, por exemplo, como o Fórum Económico Mundial, ele mesmo, tem vindo na sua análise anual de riscos maiores para a economia a dar uma prevalência aos riscos ambientais. Basta ver nos 6 dos 10 maiores riscos para a economia há 10 anos, são de facto ambientais. Clima, eventos climáticos extremos, perda da biodiversidade e colapso de ecossistemas, crises de recursos naturais, etc. Isto de alguma forma explica porque é que a União Europeia tem estado sob a égide do Pacto Ecológico Europeu, que é uma verdadeira estratégia de desenvolvimento sustentável da União Europeia, com dimensão ambiental, é claro, mas também económica e social. Mas a frente ambiental, a principal mensagem do Pacto Ecológico, a meu ver,
é, além da atenção acrescida às alterações climáticas, é também o facto do resto do ambiente, água incluída, biodiversidade incluída, ter sido trazida ao mesmo nível de atenção política. E isso explica, desde logo, porque é que a União Europeia tem hoje em dia a estratégia de biodiversidade a 2030 mais ambiciosa do mundo, com metas quantificadas para a conservação, para o restauro, para o uso sustentável, para, enfim, abordar todas as principais causas conhecidas de perda de biodiversidade. Há um outro fator ainda de relevância em qualquer discussão sobre investimentos com um enfoque ambiental. E tem a ver com o facto de que, algo inesperadamente, em dezembro do ano passado, a cimeira dita COP15 da Convenção de Diversidade Biológica alcançou um sucesso histórico. E digo algo inesperado, porque estamos num contexto bem conhecido de inflação, guerra, problemas diversos, um contexto inclusive é que em COP27 das alterações climáticas não teve resultados tão notáveis, mas esta cimeira de biodiversidade teve-os no sentido em que o mundo acordou uma série de objetivos quantificados para a biodiversidade, inclusive restauração da natureza, conservação, uso sustentável, financiamento, abandono de subsídios perversos para o ambiente, tudo isto quantificado e com data. Ou seja, há fortes razões para que doravante, em qualquer planeamento, qualquer expectativa de investimento, tenha que ter mais em conta também esta dimensão natural. E a palavra-chave para isto é, de facto, a expressão soluções baseadas na natureza. Desde logo, os investimentos em alterações climáticas, que estão já bem incorporados, são também eles, muitas vezes, investimentos em natureza. Digamos, a natureza foi muito vista como um certo parente pobre, algo que era bonito, mas não essencial. Mas isso está a mudar, porque para o próprio facto de abordarmos a redução de emissões ou a adaptação às alterações climáticas, muitas vezes é através de investimentos em soluções naturais que os melhores resultados, também económicos, se podem alcançar. Não estamos a falar, pois, só de proteger, de tratar de espécies protegidas ou de habitats protegidos, estamos a falar de repor serviços de ecossistemas dos quais dependemos e que perdemos em larga medida. E estas soluções baseadas na natureza aplicam-se numa grande multiplicidade de áreas, desde logo na agricultura, com técnicas da agroecologia que nos ajudam a substituir inputs químicos, ou na silvicultura, onde uma silvicultura mais próxima da natureza está hoje a ser promovida pela União Europeia, com vantagens também económicas e de resiliência. Muito em particular aplica-se no planeamento urbano, onde infraestrutura verde incorporada na cidade dá reconhecidas vantagens de vários tipos, desde qualidade de ar e água até contenção de efeitos de calor, ajuda no contributo em casos de cheias e assim sucessivamente, e também na defesa costeira, onde há soluções naturais que dão tão ou melhor resultado que soluções habituais, digamos assim, e na adaptação às alterações climáticas. Mas para me referir à água em concreto, desde logo, a maior parte dos efeitos climáticos extremos têm uma relação estreita com a água. O impacto recente de cheias e secas na União Europeia e para além dela é muito evidente na produção agrícola, com perda de colheitas ou até na navegação fluvial afetada em grandes linhas de água europeias, ameaças ao abastecimento público, até redução de produção energética, quando centrais que dependem de disponibilidade de água não a têm. Portanto, digamos, a escassez de água deixou de ser uma raridade ou um problema só de certos países mais do sul. Hoje em dia, em média, 20% do território e 30% dos europeus, anualmente, num ano médio, são afetados por stress hídrico. Ou seja, investimentos estratégicos, focar na resiliência do meio hídrico. E voltando às soluções baseadas na natureza, elas não são uma panaceia universal, não substituem só por si as soluções tecnológicas, mas são ou complementares, em certos casos alternativas e muitas vezes podendo coexistir com uma boa proporção custo-benefício. É nesse sentido que, nomeadamente, a infraestrutura verde e cinzenta, nos exemplos referi, urbanos ou defesa costeira, podem e devem coexistir. De alguma forma, creio que é um bom momento para uma certa reengenharia emergente
que incorpora também a componente ecológica, uma engenharia ecológica que pode coexistir com a engenharia mais tradicional e com vantagens para investimentos estratégicos, também em particular no domínio da água. Um último tema relacionado com este que quero falar é restauro da natureza. Vamos lá ver, o restauro da natureza é em si mesmo uma forma, uma abordagem às soluções baseadas na natureza. Mas queria chamar a atenção que em junho do ano passado a Comissão Europeia apresentou uma proposta de lei de restauro da natureza, basicamente porque temos os ecossistemas europeus em mau estado, inclusive os aquáticos, onde houve um declínio brutal de populações de espécies aquícolas, uma perda brutal de zonas úmidas, um mau estado ecológico de muitas águas superficiais. Ora, o que a Lei de Restauro da Natureza veio propor foi metas vinculativas de restauro para uma série de habitats, alguns dos quais já protegidos, muitos outros não, mas que com uma relação complementar com legislação pré-existente, a Diretiva Quadro da Água ou as diretivas Aves e Habitats, e cobre o restauro de ecossistemas de água doce, em particular a fragmentação dos rios, que na União Europeia estão muito fragmentados. Calcula-se uma barreira por quilómetro e mais de 1 milhão de barreiras nos rios europeus. E por isso, um dos objetivos da Lei de Restauro da Natureza é repor a continuidade nos rios, que carece ser restaurada, em alguns casos por remoção de barreiras, porque há uma grande quantidade delas obsoletas, ou fazendo mais dano que benefício, noutros casos com sistemas de passagem que permitam, nomeadamente, espécies migradoras poder circular nos rios europeus. Por isso, um objetivo que chama a atenção no restauro da natureza é este de identificação e remoção de barreiras obsoletas para contribuir para uma meta assumida na estratégia de biodiversidade de pelo menos 25 mil quilómetros de rios europeus livres até 2030, sendo que isto é uma pequena percentagem, quer das barreiras, quer dos rios europeus. A proporção custo-benefício, para que também chame a atenção, em atividades de restauro, está estimada pela Comissão Europeia em de 1 para 8 em média. Quer dizer, por cada euro gasto, há 8 de retorno. Nem todos estes 8 é um retorno, digamos, que possa ser monetizável ou apropriado pelo mercado. Parte dele sim, quando o restauro dá um benefício económico direto, mas seguramente que há benefícios sociais mais vastos e por isso dinheiro público para investimento, para bens públicos deve ser um dos objetivos associados ao restauro da natureza. Para terminar, a minha mensagem básica neste congresso é que os investimentos estratégicos futuros em água implicarão uma prioridade ao que se vai chamando ao conceito de economia positiva para a natureza, também economia regenerativa, às soluções baseadas na natureza, ao restauro da natureza e à integração dos serviços de ecossistemas no planeamento e na engenharia da água. Estou certo que este congresso tem este tema na sua agenda e espero ter contribuído para um debate sobre esta matéria. Obrigado a todos. A todos, queria Agradecemos remotamente ao Dr. Humberto Rosa e diretamente ao André, e vamos ouvir então o Sr. Engenheiro Hugo Costa. Som. Fazer se calhar é mais fácil. Por aqui, não? Ou não? Não quer partilhar, então? Sim, sim. Puxar este primeiro. Por a outra. Muito boa tarde. Queria agradecer à organização do Congresso, convite feito ao Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral do Ministério da Agricultura, o convite para participar nesta sessão.
eu vou falar sobre a relação portanto, do PEPAC com o recurso água. Queríamos primeiro dar uma panóplia em termos digamos, do plano estratégico da PAC no que se refere à sua visão estratégica. Ele pretende atingir uma gestão ativa em todo o território e que seja baseada numa produção inovadora e sustentável. Para além disso, tem como principal ativo dos agricultores e foca, portanto, as suas intervenções no solo, associado a um uso eficiente dos recursos naturais, com um desenvolvimento baseado no conhecimento e dando muita ênfase à transferência de conhecimento, que consideramos que ser decisivo para a evolução do setor da agricultura, e baseado também na sustentabilidade económica e social e ambiental, que permite realmente criar resiliência no território. A arquitetura do plano estratégico portanto, estruturada através de eixos que estão relacionados com o chamado primeiro e segundo pilares da PAC. O primeiro pilar da PAC tem um eixo que, portanto, se aplica ao continente e um outro eixo que se também aplica de uma forma mais transversal, que é o eixo B, às regiões autónomas dos Açores e da Madeira, que têm intervenções setoriais específicas para as frutas e hortícolas, apicultura e vitivinicultura. Temos também, no segundo pilar, um eixo específico do continente, com as intervenções chamadas do desenvolvimento rural, e um eixo relativo aos regadios coletivos sustentáveis, também de aplicação no continente. Nas intervenções de desenvolvimento rural da Madeira e dos Açores, elas estão agrupadas também em dois eixos diferenciados, que têm, portanto, intervenções de natureza agroambiental e também no âmbito também do recurso água. Os postos financeiros do plano estratégico. Temos uma primeira alocação financeira de 25% dos chamados pagamentos diretos a regimes ecológicos, é uma novidade. Estes regimes ecológicos, como vamos ver a seguir, também têm influência sobre o recurso à água. Temos também uma alocação de mais de 47% do segundo pilar para efeitos do ring fencing ambiente e clima. Está orçamentado apoios a regadios coletivos sustentáveis, tendo em conta também recursos disponíveis no empréstimo do Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa e do Banco Europeu de Investimento. Há outras também limiares financeiros que foram previstos, como por exemplo a questão do apoio aos jovens agricultores, que também nos parece muito relevante em termos de uma utilização mais eficiente dos recursos, dado introduzir novo conhecimento no setor. Instrumentos mais relevantes para o recurso água que o plano estratégico prevê. Prevê a chamada condicionalidade reforçada. A condicionalidade não é mais do que um conjunto de requisitos legais de gestão e também de boas condições agrícolas e ambientais que fazem com que o agricultor, caso incumpra, não recebe o nível de apoios a que teria direito, portanto sofre redução nesses níveis de apoio. Neste âmbito eu chamava a atenção para a faixa de proteção de cursos de água, portanto vem introduzir proibições, por exemplo, de aplicação de pesticidas junto aos cursos de água,
Também a existência de controle de captações de água para irrigação, com a verificação das licenças que estão, portanto, atribuídas ou não. O controle de fontes difusas de poluição, aqui com também proibições ao nível dos pesticidas e também recomendações e obrigações ao nível também do armazenamento de fertilizantes, e também a questão relacionada com a proteção da água nas zonas vulneráveis a nitratos. Em termos de intervenções agroambientais, há uma panóplia muito grande de intervenções agroambientais e também de intervenções que promovem a transferência do conhecimento, nomeadamente aconselhamento aos agricultores. Eu refiro aqui a intervenção agroambiental do uso eficiente da água como, digamos, emblemática. O que ela prevê e tem como objetivo é melhorar a gestão do recurso água através do aumento da eficiência da rega e também contribuir para uma melhoria da qualidade da água. Isto faz através também do reconhecimento de regante, através portanto, um contrato de reconhecimento, também através de uma poupança no consumo de água face a uma situação de referência, nas exigências de planos de fertilização e de irrigação, com recurso também a tecnologia, portanto, sondas, avisos de rega personalizados, imagens de satélite NDVI, informação também de estações meteorológicas. O apoio é um apoio diferenciado, anual, por classe de regante. Há 3 classes de regante diferenciadas conforme o nível de exigência e esse apoio varia por grupo de culturas e sendo degressivo por escalões de área. Aqui também há digamos, um sinal, um incentivo para que haja uma utilização de água para reutilização. Portanto, é um incentivo que a medida introduz no sentido de promover a utilização deste tipo de água. Agora, relativamente a medidas de investimento, eu dou aqui dois exemplos, aliás, 3 exemplos. Um primeiro relacionado com uma intervenção de investimento na exploração agrícola para melhoria do desempenho ambiental. Temos 3 tipologias de investimento, um relacionado com o clima e a energia, portanto visando nomeadamente a melhoria da eficiência energética. Temos também um investimento relacionado com a preservação dos recursos naturais. Aqui, nesta tipologia, também está considerada a melhoria do estado das massas de água através da eficiência no uso da água e da poupança de água. Também a redução do risco de degradação dos recursos hídricos devido a problemas de erosão do solo. Nestes casos, quando as massas de água estão em estado inferior a bom, tem que haver, para além de uma poupança potencial que é avaliada a priori de uma redução de 7,5%, tem que haver uma redução também efetiva do consumo de água em cerca de 5%. Isto, claro, está, portanto, as candidaturas a esta intervenção vão estar sempre sujeitas ao respeito dos licenciamentos adequados. Em termos de nível de apoio, a subvenção máxima a fundo perdido começa em 80%, em 85% para as pequenas explorações, mas depois sofre uma degressividade à medida que o investimento elegível vai aumentando a sua dimensão. Em termos de investimento e intervenções de apoio à melhoria da sustentabilidade de regadios fora da exploração, e estamos a falar de regadios coletivos, também existe uma intervenção específica que visa a modernização e a melhoria da sustentabilidade das infraestruturas coletivas,
nomeadamente relativas às redes primárias e secundárias. Portanto, temos a retenção, transporte e distribuição de água, os equipamentos associados, a melhoria na segurança e na reabilitação desses sistemas de transporte e distribuição. Também aqui existe a promoção de, portanto, as elegibilidades relativas a infraestruturas de armazenamento e distribuição de água para reutilização, e os princípios de seleção dos projetos terão também em conta a existência de energia proveniente de fontes renováveis e também soluções digitais, os níveis de poupança de água que se pretendem alcançar e também ações de sustentabilidade ambiental e adaptação às alterações climáticas. O nível de apoio aqui, sendo investimentos que são investimentos coletivos e normalmente os beneficiários são organismos da administração pública central ou local e também associações reconhecidas, nomeadamente associações de regantes, podem ir, portanto, até 100% a fundo perdido. Sr. Engenheiro, eu sei que não parece, mas já passaram 11 minutos. Sim, eu estou mesmo a acabar. A intervenção, a última intervenção que até veio em linha com a intervenção que me antecedeu, a intervenção dos investimentos não produtivos na exploração, portanto, tem uma série de elegibilidades relacionadas com recuperações de galerias ripícolas, também faixas de proteção das margens das linhas de água, portanto, algo que também nos consideramos importante dar resposta. Finalmente, eu acabava por dar realce em termos dos indicadores de resultado que o plano estratégico prevê, a este conjunto de indicadores que me parece que estão muito relacionados com a temática água. E, portanto, também aqui no plano estratégico da PAC passam a haver uma análise de desempenho dos resultados alcançados. Estas metas que estão aqui previstas são metas que, portanto, são avaliadas com a Comissão Europeia e caso haja um desvio e não haja o seu cumprimento, ao longo do período, até 2029, levarão a ajustamentos do próprio plano estratégico. Portanto, temos 96% da superfície agrícola útil sujeita àquelas regras da condicionalidade, 24% da superfície agrícola útil com compromissos para a qualidade das massas de água e 13% com compromissos de melhoria da gestão dos nutrientes, 29% portanto, da superfície agrícola útil irá, portanto, promover a utilização sustentável de pesticidas e fertilizantes, 19% da sal com compromissos de agricultura biológica, 15% das explorações agrícolas com apoio ao investimento em modernização, muitas delas certamente com investimentos em irrigação, a instalação de cerca de 2.700 jovens e novos agricultores e investimentos também na área da florestação e 45.000 pessoas a beneficiar de intervenções de transferência de conhecimento. Muito obrigado. Sr. Engenheiro, muito obrigado também, mais uma vez. Não, valeu muito a pena mais este minutinho. Foi bem emprego, foi bem emprego. Vamos então ouvir agora o Sr. Engenheiro José da Rocha Afonso. PDF Ctrl L, né? Ok, e agora carrego. Ok, Acho que é fazer e isto aqui, tá. Obrigado.
Muito boa tarde. Começo por agradecer também à PRH o convite que me foi dirigido para falar de um assunto específico, e eu até aqui pus, o assunto é este: segurança das infraestruturas hidráulicas. Vou falar de barragens, assegurar o normal funcionamento e prolongamento da vida útil. Bom, o tema da manutenção, da operacionalidade e da segurança de um elevadíssimo número de infraestruturas construídas nas redes hidrográficas no século passado este é um tema comum a todos os países, digamos, e por isso eu começo até por um slide dos Estados Unidos, porque tem uma síntese importante, que é a seguinte: eles têm um inventário de 90 mil barragens, com mais de 7,5 metros de altura, é o Corps of Engineers que tem, e esta Associação de State Dam Safety Officials faz, tempos a tempos, uma análise dos investimentos que seriam necessários para manter a segurança e funcionalidade destas estruturas, e é um número impressionante, porque para 88 mil barragens não federais estima-se um investimento de 75 bilhões de dólares, ou seja, 800 mil dólares por barragem. E a síntese é esta: que um programa de segurança destas infraestruturas não pode estar completo sem um mecanismo de financiamento das barragens mais críticas e dos donos de obra mais vulneráveis. Passamos então a Portugal. Está aqui um mapa. Nós temos também um país artificializado deste ponto de vista. Estão aqui as grandes barragens, 266 representadas, aquelas que nós digamos grandes, com mais de 15 metros de altura. Como se sabe, num país com características mediterrâneas em grande parte do território, para além de se terem construídas as barragens de produção de energia, mais na parte norte do país, em todo o país se construíram armazenamentos para a rega e para o abastecimento, mais no sul os grandes armazenamentos de polarização interanual. Portanto, temos assim. Se passarmos às pequenas obras, já a seguir falou do número enorme de barreiras na Europa, eu tenho aqui os dados do anterior ciclo dos planos de gestão de região hidrográfica, agora poderão ter sido completados, mas como se vê, neste ciclo descreviam cerca de 8 mil estruturas hidráulicas, algumas muito pequeninas e muitas delas localizadas, mas não caracterizadas, que é um aspecto a melhorar. De qualquer maneira, a nós interessava-nos uma estimativa que o engenheiro Oliveira Pedro fez, do ponto de vista do regulamento de pequenas barragens. Isto é uma inferência estatística a partir dos dados existentes e, portanto, barragens com altura acima de 5 metros, enfim, uma estimativa, uma ordem de grandeza de 2 mil estruturas. E quem é que tem que tomar conta destas estruturas todas? Bom, são aquilo que nós designamos donos de obra nos regulamentos de barragens, ou entidades responsáveis pela exploração, ou porque têm um título de utilização, ou porque têm outro título, ou porque não tendo título exploram realmente as barragens. Em Portugal, como noutros países, os donos de obra são de natureza muito, muito diversa, e também a sua atuação e a capacidade técnica e financeira é muito diversa. No que respeita aos reguladores de segurança de barragens, são em Portugal a Agência Portuguesa do Ambiente, o LNEC, a Autoridade Nacional de Proteção Civil e a Comissão de Segurança de Barragens. E então o que é que estes donos de obra, quais são os investimentos que eles têm permanentemente que fazer? Bom, tipicamente varia muito com o tipo de barragem, pode ser uma coisa enorme ou uma coisa de média ou pequena dimensão. Eles têm que cumprir a legislação diversa da exploração e dos regulamentos, têm que ter técnico responsável, têm que explorar a albufeira com os usos associados, têm que operar órgãos de segurança e exploração, têm que observar e inspecionar as barragens, têm que conservar as estruturas e manter equipamentos, tomar medidas em casos de ocorrências tipos sismos ou cheias, têm, para os casos a partir de 2010 que são sujeitos a planeamento de emergência, têm que instalar sistemas e têm que suportar estas despesas todas. Bom, aí é que surgem os problemas. Por outro lado, as barragens, por serem, e outras
infraestruturas hidráulicas, por estarem instaladas nos rios, nas ribeiras, na rede hidrográfica, e estarem permanentemente sujeitas à ação da água, à pressão da água, são muito suscetíveis a alterações de circunstâncias e ao envelhecimento. Não posso aqui descrever isso tudo, mas estão aqui descritas as principais coisas como a hidrologia, que tem de ser revista periodicamente e que tem conduzido em Portugal e noutros países em certos casos alterações muito grandes. Basta lembrar a necessidade de construir descarregadores suplementares, como foi feito no Cabo, com grandes infraestruturas e outras, ou então condicionantes à exploração. Aí está que acrescentar os efeitos das alterações climáticas, perceber como é que atuam. As mudanças de ocupação ajusante podem também conduzir a mudanças de classificação das barragens e a medidas mais restritas. O envelhecimento tem muitas vias, assentamentos, fissuras, ressurgências, instabilidades, erosão interna, as descargas de cheias com as erosões que provocam, a expansibilidade dos botões, que em Portugal já deu origem à demolição de uma barragem e à substituição por outra, e agora há outros casos. As alvenarias antigas, que deram origem a obras muito importantes na Serra da Estrela, condicionamentos na Póvoa, etc. A sedimentação, que pode dar e já deu origem à necessidade de esvaziar as barragens para repor a funcionalidade. As inspeções após ocorrências dão origem também a reparações. Os planos de emergência têm que ser instalados em certos tipos de barragens, aquelas que chamamos de classe 1, e outros planos simplificados. Também tem havido agora uma ação nos dispositivos de causal ecológico, que não existiam, têm estado a ser instalados nas maiores barragens. As regras de exploração são também outra condicionante para os donos de obra, porque elas variam com o tempo, podem variar por razões de segurança, de usos, os usos vão variando, por razões ambientais. Nós temos um problema de vandalismo em Portugal, em muita coisa, mas nas barragens também, nas partes elétricas, com efeitos muito nocivos e perigosos. As mudanças regulamentares, o nosso regulamento de barragens é de 2018, fazem também que haja necessidade de os donos de obra atuarem. O fim das concessões é uma altura em que os investimentos, os concessionários não investem, e pode-se chegar, e chegará, à remoção das infraestruturas, nos casos em que já se falou aqui, em que haja barreiras obsoletas, etc. Portanto, há uma panóplia de assuntos que pressionam os donos de obra para investimentos que são às vezes excessivos para as suas capacidades muito grandes. Tem havido investimentos em Portugal, alguns grandes. É claro que aqui as hidroelétricas são mais capazes de fazer, e temos que falar sempre na EDP, que até há pouco tempo tinha as barragens hidroelétricas e que fez, entre descarregadores suplementares, grandes reparações, instalação de planos de emergência, etc. Fez grandes investimentos. A EDIA também é capaz de os fazer, tal e acho que está quase ali coisa, mas tem feito grandes investimentos. A ADP também é capaz, mas quando nós chegamos aos ministérios, aos municípios, às associações, aí já há muita dificuldade, porque o dinheiro não aparece para outras coisas, não aparece no fundo, para um problema muito importante, que é a manutenção, tanto faz ser de redes hidrometeorológicas, tanto faz ser de estruturas, que é um problema que é deixado muitas vezes para trás. Temos que falar aqui no respeito a financiamentos externos, na ação do Ministério da Agricultura, que tem sempre muita dificuldade, tem um enorme parque de barragens hidroagrícolas, mas tem sempre muita dificuldade em ter investimentos no seu orçamento. Mas foi possível, por ação até de colegas que aqui estão, que o PRODER 2007-2014 e o PDR 2020 consignassem verbas para a segurança de barragem. Estas verbas são limitadas, mas foram muito importantes para promover uma série de candidaturas e de ações para cumprimento dos regulamentos e para diminuição do risco associado.
Portanto, notas finais, eu aproveito para dizer que o meu PowerPoint não funcionou, está em PDF, tinha aqui uma apresentação mais coisa, com os efeitos, mas as barragens em grande número no país têm um papel central na gestão dos recursos hídricos nacionais. As barragens envelhecem em permanente contacto com a água. Frequentemente os recursos disponíveis são insuficientes para manter e reabilitar estas infraestruturas, em alguns casos de muito grandes dimensões. Adicionalmente, à medida que envelhecem, as barragens requerem reparações mais dispendiosas ou reabilitações. O custo destas medidas, em diversos casos, ultrapassa a capacidade dos donos de obra, mesmo com os benefícios económicos obtidos. Os donos de obra, contudo, devem consignar as verbas e meios técnicos necessários à exploração e segurança. Por outro lado, também, contudo, é necessário continuar a prever-se financiamentos para apoio supletivo à manutenção da segurança destas importantes infraestruturas grandes e pequenas, em função de justificados critérios de aplicação regulamentar e de verificação de condições de risco associadas. Muito obrigado. Obrigado, engenheiro Rocha Afonso. Agradeço ao engenheiro Rocha Afonso. Não, cumpriu. E já ficávamos a ouvir mais tempo, mas temos que seguir os horários na medida do possível. Eu agora, enfim, se nos for atribuída a 1h30 que estava prevista, ainda estamos aqui com uma margenzinha. Admito que, enfim, isso agora depende da interação que houver, mas que o seu presidente e a organização provavelmente agradecia que a gente lhes desse 5 ou 10 minutinhos, mas pronto, em rigor temos 20 minutos para perguntas e respostas. Eu acho que, de facto, as intervenções suscitaram, na área de cada um de nós, se calhar, de uma forma diferente em cada intervenção, mas certamente foram tão interessantes que suscitaram questões. Portanto, então, em função do número que houver, ou é uma a uma, ou se começar a haver muitos braços no ar, fazemos 2 ou 3 perguntas de cada vez, o que for. Está bem? Portanto, a partir deste momento, podem pedir a palavra a qualquer intervenção. Pelos vistos, as intervenções foram tão claras e tão completas. Isto normalmente é preciso o pontapé de saída e já temos aqui um pontapé de saída. Ora viva, boa tarde. Enfim, o nome e a entidade é o normal. Estas coisas, enfim, são quase tudo caras conhecidas, mas de qualquer forma. César António Pinheiro, Instituto Superior Técnico. Em primeiro lugar, dar os parabéns pelas intervenções, que foram bastante interessantes e esclarecedoras. E a primeira pergunta que me surge é a seguinte, face à última intervenção e às anteriores, que investimentos é que o PRR, se é que tem, em que volume, digamos, qual o volume de investimentos que poderia ser aplicado nesta área da recuperação de barragens, ou se não há nenhuma verba propriamente alocada e essa intervenção em recuperação de barragens, aumento da segurança das barragens, tem que estar sempre associada a obras de modernização um pouco mais vastas que as barragens e os empreendimentos às quais elas estão ligados venham a sofrer. Portanto, esta era a primeira pergunta, que é um pouco dirigida, penso eu, para a engenheira Patrícia Curigo. Boa tarde, muito obrigada pela pergunta. Efetivamente, o PRR é um programa cujos investimentos estavam definidos à partida. Não é um programa que possa, de algum modo, receber aqui, digamos, novas tipologias de investimentos para apoiar. Não obstante, estando em cima da mesa uma reprogramação do PRR para acomodar aquele adicional dos 2,3 mil milhões de euros, neste momento há uma discussão sobre novos investimentos, mas dentro daquilo que é o que está previsto no plano, não identifico propriamente verba para manutenção de barragens. Digamos que o que há é verba
para modernização dos aproveitamentos hidroagrícolas, na perspectiva sempre da eficiência hídrica, energética, portanto, nessa perspectiva, os projetos podem ser integrar eventualmente algum tipo de intervenção, mas é sempre na perspectiva realmente da instalação de monitorização de consumos, de telegestão, digamos que intervenção ao nível das redes de distribuição, tornando-as também mais eficientes, e não propriamente dito barragens, tanto quanto posso afirmar. Penso que digamos, o que está neste momento previsto ao nível do PRR. Como disse, os investimentos na área da gestão hídrica abrangem a construção de uma barragem, de um aproveitamento hidráulico de fins múltiplos do Crato, abrangem também intervenção ao nível das captações a partir neste caso do Guadiana, algumas também intervenções ao nível da barragem de Odeleite, mas no sentido de aumentar aqui, digamos, o volume, a disponibilidade hídrica para a região e não propriamente no âmbito da manutenção de barragens, da requalificação, e em termos do PRR é de facto o que tenho para dizer neste momento. Obrigado. Jorge Vasques, faz favor. Boa tarde. Foi muito interessante ouvir falar sobre estas matérias. Qualquer dos Jorge Vasques da EDIA. Desculpem, Jorge Vasques da EDIA. Não sei se consigo fazer isto para todos. Eu tive uma pré-apresentação. Bom, mas eu queria para já dar os parabéns aos três oradores, que de facto situaram muito bem o problema. Agora, também desafiam uma reflexão que um bocadinho mais, um bocado na linha do que o professor Pinheiro referiu. Portugal, como sabemos, tem o clima que tem o clima mediterrâneo, tem albufeiras quentes, com problemas de qualidade da água que outros países do norte da Europa não têm, isso é conhecido. É conhecido que somos um país que temos grandes rios, a jusante, digamos, na bacia dos rios transfronteiriços, digamos, tem a origem da água em Espanha e, portanto, embora tenhamos alguma proteção pelo tratado mais antigo que existe de água e com eficácia, que é o Tratado Luso-Espanhol de Água, de facto, a questão da quantidade e da qualidade da água é uma questão que está presente. E a pergunta é se não fazia sentido uma reflexão na linha do que foi aqui dito, de quando se discutem novas origens de água e alguma autonomia na área dos recursos hídricos, pensar um bocadinho daquilo que se fez na Europa, chegou a ter até um clube europeu várias ações nessa linha, que era afiar o nível de pena de armazenamento da Albufeira, criando mais armazenamento com mais valorização e intervindo no entorno para melhorar a qualidade da água e para permitir, do ponto de vista dos caudais ecológicos, da reflorestação envolvente, no fundo criando soluções e experiências que temos inclusivamente casos. Nos anos 70 e pouco, eu comecei a minha vida na barragem do Brasil, em Trás-os-Montes, que é parte da natureza, como sabemos, com a situação do ICNF, sendo uma barragem de partins hidroagrícolas à época, depois também o abastecimento público a Bacia de Cavaleiros, mas, no fundo, contemplando uma abordagem abrangente de qualidade de vida até para a região e que ia ao encontro de algum modo um compromisso ambiental que neste momento está presente. E há 30, 40 anos, digamos, não era tão visível. E parece-me que, por parte de barragens que Portugal tem, que é altamente valioso, podia ser, de facto, um bom uso de algumas destas verbas. Mas já fomos, aliás, e esse foi um caso que a barragem do Enxué, que há muitos anos, ou há alguns anos, ontem, para nós, foi objeto do alinhamento com um metro, que permitiu subir o volume armazenado útil em 25% e permitiu corrigir através de balas perimetrais de pequenos assuntos da aterro, barragens de aterro galgáveis, permitiu corrigir problemas de biomassa
problemas de qualidade da água, através de uma solução que diz que entra há 30 anos, há 40, e que se mantém eficaz, vendo o enxué, uma origem de água para abastecimento público. Portanto, era aqui o meu contributo para que, de algum modo, se este assunto pudesse ser objeto de uma reflexão, porque o nosso parque de barragens merece isto. Muito obrigado. Muito obrigado. Não sei se o Jair Rocha Afonso quer. Eu não tenho muito a dizer porque o engenheiro Baixo já disse tudo, mas cada caso é um caso. Para cá, a barragem, ele falou de muita coisa. É evidente que a qualidade da água das albufeiras tem que ser melhorada e resolvida no âmbito do esforço de recursos hídricos, da aplicação da Diretiva 4, das práticas agrícolas e tudo isso. Depois, o alteamento de barragens, em alguns casos é possível, noutros nem tanto. Eu lembro que o Enxué, a barragem do Enxué, que é uma barragem relativamente pequena, foi financiada por fundos europeus e foi financiada a barragem e a adoção a partir de uma barragem relativamente pequena, a Serpa e a Merkel, com uma adoção grande. Só que os fundos, nessa altura, eram muito rígidos e, portanto, não nos permitiram fazer a barragem que nós queríamos fazer, que era uma barragem maior, fazendo uma barragem de fins múltiplos, juntando o abastecimento à agricultura. Como isso não foi possível, fizemos outra coisa, que foi deixar a barragem preparada para, apesar de tudo, para um alteamento. Mas noutras barragens isso não é boa ideia. Aliás, agora está muito na moda de facto aumentar a capacidade e é uma bela medida, porque os níveis superiores têm onde há mais água, onde há mais espaço e, portanto, mais água. Mas um dos casos que aí se fez, como a barragem não está preparada, cumpre regulamentarmente, mas cria riscos à gestão da obra. E eu procurei mostrar que não é só em barragens, é noutras infraestruturas hidráulicas e noutras infraestruturas, que a manutenção não é tanto a manutenção, é manter a operacionalidade e os níveis de risco adequados às obras. E isso é um problema geral, porque isto é muito bonito, aqui fala-se sempre, toda a vida assim foi, as novas obras, aliás, na área das barragens onde nós estivemos muito envolvidos, as novas obras é fácil encontrar financiamentos, as novas coisas, tudo bem, mas às vezes está uma barragem que não se encontra financiamento para manter com problemas de segurança e ao lado faz-se uma bela estação elevatória com todos os FCRs financiados. Portanto, de facto, a manutenção é uma obrigação dos exploradores, mas o que se verifica em todo o mundo é que eles depois não são capazes em muitos casos e, portanto, é uma tarefa que tem que estar sempre presente nos financiamentos também. As outras matérias de qualidade de água são fundamentais da aplicação da Diretiva 4 e são mais genéricas e têm que ser cumpridas também. Obrigado. Mais alguma intervenção? Sim, serei breve. Macário Correia, Regantes do Sotavento Algarvio. A pergunta é muito simples, mas porventura será respondida por dois dos intervenientes. Quando é que há um calendário de avisos público, com os tempos definidos, os prazos de abertura e de encerramento dos avisos do PEPAC? E igualmente para o PRR. O PRR é uma lista de investimentos para o Estado, para os privados, sobra muito pouco, lá quando muito uma janela ou outra, é muito formatada. Mas também não há um plano de avisos público que a gente saiba qual é o mês em que abre e quando é que fecha, quer num caso, quer no outro. Portanto, são planos interessantes, mas são quase secretos. Obrigado, Rogério. Obrigado pela questão, engenheiro Macário Correia. Em relação aos avisos do Plano Estratégico da PAC, o que está previsto relativamente ao conjunto de medidas, as chamadas medidas de superfície e de apoio aos agricultores,
onde se incluem as agroambientais, o período de recepção das candidaturas já abriu a 1 de março e termina no final do mês de maio. Portanto, é o chamado pedido único de ajudas que os agricultores se candidatam e, basicamente, engloba as intervenções dos regimes ecológicos, como, por exemplo, a agricultura biológica, a produção integrada, e também intervenções com compromissos plurianuais, que são as medidas agroambientais. Portanto, essas estão abertas. Relativamente a medidas de investimento do próprio plano estratégico da PAC, o que está previsto é que durante este ano a legislação nacional seja elaborada e prevê-se que durante 2024 abram os avisos. Portanto, é a informação que eu posso dar neste momento. Isto, claro, sem prejuízo de que o Programa de Desenvolvimento Rural do continente continua a vigorar até ao final de 2025. E também ele próprio tem intervenções de apoio nesse âmbito. Muito boa tarde, Engenheiro Macário Correia. Relativamente ao PRR, o plano de avisos está no nosso site. Aliás, eu terminei a minha apresentação porque sei que é muito importante para todos os interessados, precisamente com essa indicação. O plano de avisos está no nosso site, ele é atualizado mensalmente e revisto trimestralmente. E, portanto, eventualmente o que podemos fazer é melhorar, vá lá, a acessibilidade de quem entra no site e ver logo, mas ele está lá divulgado no nosso site. Portanto, há alguns cujo planeamento é feito ao nível trimestral, efetivamente, e portanto está lá a indicação que vai ser aberto no primeiro trimestre de 2023, ou pronto, há esse planeamento e digamos que, enfim, penso que a informação correta e fidedigna sobre o planeamento dos avisos está devidamente divulgada. Ainda temos 5 minutinhos. Não. Podemos não utilizar, claro. Provavelmente a organização até agradece. Se não há mais questões, queria agradecer a todos a vossa presença, agradecer aos oradores e desejar a todos um bom trabalho e como dissemos outro dia, quando voltámos para casa, achámos que foram uns dias bem passados.